O manto negro da noite sobre o mar cobria a fronteira ocidental da Ucrânia quando um comboio de veículos blindados, camuflados sob a aparência de carros de turismo de luxo, rasgava o vento em direção ao resort. A velocidade de deslocamento era vertiginosa na estrada deserta em direção à costa de Odessa. Dentro dessas máquinas caríssimas estavam 90 dos mais experientes oficiais, comandantes de alto escalão selecionados a dedo nos estados maiores do Reino Unido, França, Alemanha e Estados Unidos. Eles carregavam uma ambição malévola, destinada a reverter a situação no campo de batalha ucraniano que se encontrava em derrota catastrófica. Eles moviam-se secretamente como fantasmas, avançando diretamente para um resort isolado, situado nas profundezas de uma floresta de pinheiros antigos rente à orla marítima. O local havia sido silenciosamente convertido numa fortaleza de comando fortificada, mas por fora mantinha uma aparência de paz artificial. Assim que desembarcaram os 90 oficiais ocidentais, com rostos frios e uma autoconfiança arrogante, entraram imediatamente em ação. Eles implantaram os sistemas eletrônicos mais sofisticados, trazidos do outro lado da fronteira, para estabelecer o centro nevrálgico de comando. Equipamentos de transmissão via satélite militar de nova geração foram instalados com urgência. Telões gigantes, exibindo mapas táticos em tempo real, cobriam as paredes. Uma série de servidores contendo dados criptografados foi ativada em salas secretas nas profundezas do subsolo. Eles acreditavam que esse disfarce perfeito, juntamente com a moderna tecnologia de camuflagem eletrônica, cegaria o exército russo. Mas cometeram um erro fatal ao subestimar a famosa rede de inteligência e a capacidade de vigilância abrangente de Moscou. No céu, a dezenas de quilômetros de altitude, os satélites de reconhecimento óptico e radares de abertura sintética da Rússia varriam continuamente a área. O olho divino que nunca pisca não deixava passar nenhum sinal incomum, por menor que fosse na superfície. No centro de comando de guerra eletrônica ultra-secreto da Direção Principal de Inteligência do Exército Russo, a atmosfera de trabalho era de extrema urgência. Os oficiais de inteligência de elite mantinham os olhos colados nas telas que exibiam linhas de dados. Eles detectaram fluxos de sinais estranhos codificados de forma extremamente complexa, emanando daquele resort deserto. Não eram ondas de rádio civis comuns, mas frequências militares de nível máximo da OTAN. Esse tipo de sinal especial é usado apenas para dirigir pontas de lança estratégicas e coordenar poder de fogo em grande escala. Os maiores especialistas em criptografia da Rússia entraram imediatamente em ação com os dedos dançando sobre os teclados. Uma guerra silenciosa no ciberespaço desenrolou-se para quebrar as chaves de segurança do adversário. O sistema de supercomputadores militares da Rússia rugiu ao processar bilhões de cálculos por segundo para descascar cada camada da camuflagem eletrônica. Numa fração de segundo, o véu de segredo foi rasgado, expondo todo o conteúdo das comunicações sobre os planos de movimentação de tropas. Cada rosto e identidade dos 90 oficiais comandantes ocidentais surgiram claramente na tela grande do centro de comando em Moscou. Os espiões cibernéticos russos haviam invadido com sucesso o sistema de câmeras de vigilância interna do resort. Eles ainda estavam sentados calmamente ao redor de mesas redondas, bebericando vinhos caros e apontando para os mapas táticos. As coordenadas absolutamente precisas do resort foram rapidamente determinadas e inseridas nos sistemas de orientação. Todos os dados sobre a estrutura de concreto armado e a profundidade do bunker onde se escondiam foram meticulosamente analisados pelos especialistas. A Rússia decidiu escolher a arma de ataque mais adequada para garantir o máximo poder destrutivo. Nenhum deles poderia sobreviver para sair da armadilha em que eles mesmos haviam entrado. A ordem do mais alto nível foi transmitida através de uma linha direta segura. Nas bases aéreas estratégicas, os Tu-20 2 em 3 e MiG-30 e AMK começaram a ser abastecidos com combustível e armas. Os pilotos verificaram urgentemente os sistemas de orientação dos mísseis Kat-101 e dos mísseis hipersônicos Kinzhal. Os preparativos estavam completos e a hora do julgamento aproximava-se rapidamente. A Rússia decidiu transformar aquele resort luxuoso num túmulo para enterrar a ambição arrogante do adversário. Ainda naquela noite, o espaço parecia congelar à espera da ordem de fogo. O céu noturno sobre o Mar Negro foi subitamente rasgado por feixes de luz ofuscante, mergulhando à velocidade da morte
quando a esquadrilha de bombardeiros estratégicos Tu-22 e caças MiG-30 e Amka da Rússia começou a despejar uma chuva de aço sobre a cabeça do inimigo. Os mísseis hipersônicos Kinjal avançaram a uma velocidade inimaginável, fazendo o ar ao redor da fuselagem incendiar-se em nuvens de plasma ardente que envolviam a ponta de aço. Logo atrás, uma série de mísseis X-100 e um deslizava em trajetórias predatórias como bestas sedentas de sangue que já haviam fixado a presa. O moderno sistema de defesa aérea que a OTAN implantara furtivamente ao redor do resort ficou totalmente paralisado diante do poder avassalador da tecnologia de mísseis russa. As suas telas de radar de alerta antecipado apenas piscaram por alguns segundos em vão antes de se apagarem completamente. No centro de comando, dentro do resort, os 90 oficiais superiores do Reino Unido, França, Alemanha e EUA estavam imersos em autocomplacência, ainda entretidos com planos de manobra no tabuleiro eletrônico, sem saber que o destino já havia sido selado. Quando o som estridente e aterrorizante do míssil Kinjal, rasgando o vento, ressoou, foi também o momento em que o inferno na Terra se abriu diante de seus olhos. O primeiro míssil, com uma energia cinética colossal, chocou-se contra o teto de concreto armado do edifício principal. A força de impacto terrível perfurou a camada protetora fortificada como se fosse uma folha de papel fina. Uma bola de fogo gigantesca irrompeu do epicentro da explosão, varrendo todo o telhado abobadado e os andares superiores do resort num instante. A pressão da explosão foi tão forte que comprimiu o ar numa parede invisível, esmagando todos os obstáculos no seu caminho. Os vidros temperados estilhaçaram-se em milhões de pequenos fragmentos, voando como balas, cravando-se na carne, tornando tudo um caos. Dentro do bunker fortificado no subsolo, onde os 90 oficiais se escondiam, a vibração violenta fez com que caíssem no chão em pânico total. As luzes elétricas apagaram-se, substituídas pela luz vermelha sinistra do sistema de alarme de emergência girando loucamente. Mas o verdadeiro pesadelo estava apenas começando quando os mísseis K-100 e uns subsequentes mergulharam, desferindo golpes de aniquilação adicionais nos pontos fracos que a inteligência russa havia marcado com precisão milimétrica. Explosões sobrepunham-se a explosões, sacudindo toda uma vasta região costeira, fazendo a terra gemer de dor. Os pilares de sustentação do bunker começaram a rachar e quebrar como gravetos secos sob uma pressão de 1000 toneladas. O teto do bunker, pesando centenas de toneladas, desabou com estrondo, soterrando todo o equipamento moderno e as mentes estratégicas mais formidáveis do Ocidente. O espaço confinado dentro do bunker transformou-se instantaneamente num forno de alta temperatura, enquanto o fogo das ogivas se infiltrava pelo sistema de ventilação, incinerando tudo. A temperatura disparou para milhares de graus Celsius, derretendo até as estruturas de aço de suporte, transformando os servidores de supercomputadores em poças de plástico líquido inúteis. Os gritos de desespero dos invasores foram afogados pelo rugido do concreto desabando e pelas explosões em cadeia do depósito de munições. Ninguém entre os 90 oficiais da OTAN teve a chance de sobreviver ou deixar as últimas palavras. Seus corpos e ambições dissolveram-se nos escombros e nas cinzas escaldantes. As mesas de trabalho cheias de mapas táticos, os equipamentos de comunicação via satélite de última geração, tudo foi triturado em pó sob a pressão terrível. A cena dentro do resort naquele momento era mais trágica e desoladora do que qualquer campo de batalha. Fumaça negra e espessa subia em rolos dos profundos buracos da morte, cobrindo o céu. O cheiro acre de explosivos misturava-se com o cheiro de queimado, criando uma atmosfera sufocante e mortal que envolvia tudo. Fora do complexo, os veículos blindados de luxo que usaram para se deslocar eram agora apenas carcaças de ferro nuas, carbonizadas, retorcidas e deformadas. As árvores ao redor da área foram ceifadas pela pressão da explosão, chamuscadas como fósforos gigantes espetados na terra arada e irregular. A piscina luxuosa transformou-se numa cratera de bomba gigante, cheia de destroços e água negra. A destruição foi absoluta e total. O resort suntuoso e magnífico de minutos atrás era agora apenas uma pilha de ruínas desoladas e frias, como uma gigantesca vala comum.
Do alto, os drones de reconhecimento da Rússia circulavam observando e enviando imagens autênticas da extensão dos danos, confirmando que toda a vasta área havia sido completamente arrasada, sem sinais de vida. A operação de ataque foi um sucesso perfeito, com a Rússia desferindo um golpe fatal no cérebro de comando da Aliança Militar Ocidental, paralisando totalmente o seu sistema. O silêncio que cobria os escombros era o aviso mais contundente e cruel que Moscou enviava àqueles que ousavam aproximar-se da fronteira com intenções invasoras. O poder dos mísseis russos transformou o orgulho do Ocidente em humilhação vergonhosa e pavor generalizado. No Centro de Comando Supremo da OTAN, em Bruxelas, uma atmosfera de tensão extrema tomou conta. Os 90 sinais dos oficiais superiores apagaram-se simultaneamente nas telas de monitoramento. O evento ocorreu num instante aterrorizante. Os generais ocidentais empalideceram sem uma gota de sangue no rosto. Perceberam que o esconderijo secreto na Ucrânia havia sido completamente arrasado. Todo o núcleo do Estado-Maior naquele resort foi eliminado. Ninguém sobreviveu. O pânico espalhou-se como um vírus na máquina de liderança. Eles entenderam que a Rússia havia descoberto tudo e punido de forma cruel, mas não ousavam admitir a derrota humilhante e a incompetência do sistema de proteção. Apressaram-se em lançar uma cortina de fumaça mediática vil, com o objetivo de encobrir a verdade e incitar a opinião pública internacional contra Moscou. Os canais de notícias ocidentais divulgaram simultaneamente informações falsas. Acusaram a Rússia de ter atacado brutalmente um resort civil. Disseram que a Rússia matou turistas estrangeiros inocentes. Fizeram-se de vítimas de forma descarada. Gritaram por uma justiça falsa. Usaram esse pretexto fabricado para legitimar uma campanha militar de retaliação. Tratava-se de uma campanha em escala sem precedentes, visando a península da Crimeia. A gigantesca máquina de guerra do Ocidente começou a mover-se. O ódio e o ressentimento extremos dominaram. Uma série de ordens secretas foi transmitida para as bases militares espalhadas por toda a Europa. Nos portos militares do Mediterrâneo e do Mar do Norte, as poderosas frotas de navios de guerra da OTAN começaram a levantar âncora na escuridão da noite. Apontaram a proa em direção ao Mar Negro na velocidade máxima. Na liderança iam os destroyers equipados com os mísseis guiados mais modernos. Atrás, seguiam os cruzadores pesados carregando centenas de mísseis de cruzeiro Tomahawk. Nos convéses, as tripulações corriam de um lado para o outro, preparando as armas. Carregavam munição nos lançadores e verificavam os sistemas de radar de combate. O ar cheirava a pólvora. Ao mesmo tempo, nas bases aéreas na Alemanha, França e Polônia, esquadrões de caças furtivos, 35 e Eurofighter Typhoon, rugiam subindo aos céus. Agruparam-se em nuvens negras mortais cobrindo um canto do céu. Carregavam os tipos de bombas mais destrutivos. A sua ambição era arrasar a frota do Mar Negro da Rússia. Queriam transformar a Crimeia numa terra morta para vingar os 90 oficiais que acabaram de perecer. A OTAN mobilizou força total, incluindo marinha, força aérea e forças de operações especiais. Formaram uma gigantesca pinça de aço, apertando a fronteira sul da Rússia. Acreditavam que esse ataque relâmpago e surpresa deixaria a Rússia sem tempo para reagir. Queriam derrubar o sistema de defesa e forçar Moscou a ajoelhar-se. A arrogância e a cegueira impediram-nos de perceber uma verdade. Todos aqueles movimentos massivos de tropas já estavam na mira da inteligência russa há muito tempo. O sistema de satélites de reconhecimento óptico de alta resolução da Rússia registrara claramente cada movimento. As estações de radar de alerta antecipado de longo alcance na Crimeia e no sul da Rússia atualizavam continuamente as coordenadas. A direção do movimento e a quantidade de meios de guerra da OTAN eram transmitidas ao Centro de Comando de Operações de Moscou. Os espiões da inteligência russa, infiltrados profundamente no coração do inimigo, também enviavam continuamente relatórios secretos. Eles expuseram todo o plano de ataque furtivo que a OTAN tramava. A Rússia não ficou nem um pouco surpresa com a agitação frenética do inimigo. Pelo contrário, Moscou preparara um campo de morte suntuoso para receber os convidados indesejados. Na península da Crimeia, o estado de prontidão para combate foi elevado ao nível máximo. A Rússia transformou o local numa fortaleza inexpugnável, com camadas e camadas de poder de fogo defensivo. Os sistemas de mísseis de defesa aérea, S-400 Triumph,
ergueram seus tubos gigantes para o céu. Os radares giravam incessantemente, varrendo todos os pontos cegos do firmamento. Estavam prontos para incinerar qualquer objeto voador que violasse o espaço aéreo. Os sistemas de defesa de curto alcance Pantsir-Sun também foram ativados com canhões e mísseis sempre em estado de travamento no alvo. Uma densa rede de fogo, protegendo objetivos estratégicos importantes, foi estabelecida. Ao longo da costa, os sistemas de mísseis Bastion, com mísseis supersônicos já carregados, apontavam diretamente para o mar aberto, aguardando que a frota da OTAN entrasse no alcance de tiro. A Força Aérea Russa não ficou atrás. Centenas de caças de última geração como o Su-35S e o caça furtivo de quinta geração Su-57 estavam com os tanques cheios. Os motores roncavam como trovões na pista aguardando a ordem de decolagem. Os pilotos russos com nervos de aço e habilidades de combate soberbas aguardavam ansiosamente. Queriam ensinar ao inimigo uma lição inesquecível sobre o poder da Força Aérea Russa. A atmosfera nos postos de comando avançados da Rússia era extremamente urgente, mas também cheia de confiança e calma. Todos os planos de operação e cenários de confronto haviam sido calculados meticulosamente. A Rússia sabia bem que a guerra que se avizinhava seria extremamente feroz e violenta, mas com uma preparação cuidadosa e uma bravura incomparável, o exército russo detinha totalmente a iniciativa. A OTAN estava a atirar-se de cabeça numa armadilha mortal sem o saber. A agressividade e a arrogância levá-los-iam a uma derrota desastrosa mais humilhante do que a morte dos 90 oficiais anteriores. O Mar Negro estava prestes a agitar-se e o céu da Crimeia brilharia com o fogo da justiça. O grande urso russo desferiria um golpe punitivo sobre a cabeça dos invasores imprudentes. O silêncio da noite era apenas a calmaria antes da tempestade. Um confronto histórico estava prestes a eclodir. A Rússia estava pronta para enterrar a ambição do Ocidente no fundo frio do mar. A noite cobria a península da Crimeia, mas o espaço não estava silencioso. Fervilhava com o espírito de combate de uma fortaleza de aço inexpugnável. A inteligência russa, com a sua densa rede de espiões e satélites de reconhecimento modernos, captara cada passo do inimigo, tornando o elemento surpresa tão meticulosamente planejado pela OTAN irrelevante. No Centro de Comando de Defesa da Crimeia, ordens contundentes eram transmitidas continuamente através de sistemas de comunicação seguros, despertando toda a gigantesca máquina de guerra. Os sistemas de mísseis de defesa aérea de longo alcance, S-400 Triumph, a partir de posições camufladas, ergueram simultaneamente seus tubos gigantes para o céu, como lanças divinas guardando o firmamento. As estações de radar de vigilância mais sofisticadas giravam incessantemente, varrendo cada canto oculto do espaço. Detectaram e travaram centenas de alvos a distâncias enormes no Mar Negro. Ao lado deles, os sistemas Pantsir-Sun, com canhões de 30 mm e mísseis de curto alcance, estavam sempre ativados, prontos para criar uma densa rede de fogo para triturar qualquer míssil de cruzeiro que passasse pelo anel externo. Ao longo da costa acidentada, os sistemas de mísseis Bastion com mísseis supersônicos Onyx já estavam carregados. Apontavam os canos diretamente para o Mar Negro, esperando que a frota da OTAN entrasse na zona da morte para desferir o golpe fatal nos navios inimigos. Nos aeroportos militares estratégicos, o som dos motores a jato rugia fazendo o chão tremer. Os esquadrões de caças multifuncionais Su-35S e caças furtivos de quinta geração Su-57 realizavam o procedimento final de verificação de armas com alta urgência. Os pilotos de elite da Força Aérea Russa já estavam acomodados nos cockpits com trajes anti-G e capacetes integrados com visores inteligentes prontos para decolar e rasgar a formação inimiga. Sob a barriga das aeronaves, os letais mísseis AR-77 e R-37M jaziam imóveis, aguardando o momento de serem lançados para incinerar os pássaros de ferro do Ocidente. No solo, as forças de infantaria mecanizada e os fuzileiros navais russos também haviam montado uma sólida formação defensiva ao longo das praias com possibilidade de desembarque. Os tanques principais de batalha T-90M Proriv, com blindagem reativa explosiva moderna, rosnavam com seus motores potentes. Os canhões de 125 mm estendiam-se desafiadoramente em direção ao mar,
prontos para disparar. As baterias de lançadores de foguetes termobáricos Tosuma estavam carregadas de munição prontas para despejar uma chuva de fogo infernal sobre a cabeça de qualquer um que ousasse pisar na costa sagrada da pátria. Uma tensão sufocante cobria toda a península como uma corda de violino esticada ao máximo, esperando apenas um leve toque para explodir violentamente. Todos os olhos dos soldados russos brilhavam com o fogo da determinação e um ódio fervente contra os invasores traiçoeiros. A Rússia não estava apenas se defendendo, mas havia armado uma gigantesca armadilha mortal para engolir a ambição insana da OTAN. O silêncio naquele momento na península era apenas a quietude assustadora antes da tempestade violenta prestes a estourar. O tempo contava regressivamente, segundo a segundo, minuto a minuto, até a hora H. O mundo prendia a respiração, esperando pelo confronto histórico. O exército russo estava pronto para transformar a Crimeia no túmulo da honra e do poder da coalizão ocidental. O céu da madrugada sobre o Mar Negro foi rasgado por milhares de rastros de fumaça branca quando a frota da OTAN abriu fogo num ataque preventivo de escala sem precedentes. Centenas de mísseis de cruzeiro Tomahawk deixaram os lançadores dos destroyers voando velozmente em direção à península da Crimeia. Ao mesmo tempo, bandos de caças F-35 e Eurofighter Typhoon decolaram cobrindo o céu, formando nuvens negras carregadas de munição mortal para suprimir o sistema de defesa da Rússia. Os seus cálculos de um ataque surpresa esbarraram na muralha de aço sólida que o exército russo havia erguido. Assim que o radar deu o alerta vermelho, o sistema de defesa aérea multicamadas da Rússia passou imediatamente para o estado de combate máximo. Os sistemas S-400 Triumph, de renome mundial, começaram a responder de forma contundente. Os tubos de lançamento verticais tremeram, lançando mísseis interceptores 48N6DM que dispararam para o alto. O céu da Crimeia iluminou-se com centenas de explosões no ar, quando os mísseis russos colidiram com precisão com os mísseis de cruzeiro da OTAN, criando gigantescas bolas de fogo que incineraram o ataque. Em altitudes mais baixas, os sistemas Pantsir operavam na capacidade máxima, com seus canhões rotativos de 30 mm, cuspindo uma densa rede de fogo, despedaçando os mísseis inimigos que passavam pelo anel externo, transformando-os em sucata, enquanto a rede de fogo antiaéreo terrestre incinerava os ataques de longo alcance no céu. Os esquadrões de caças de elite da Rússia decolaram para o combate direto. Os Su-35, com capacidade de supermanobrabilidade, faziam acrobacias no ar, realizando curvas fechadas inimagináveis para ganhar posição favorável atrás dos aviões inimigos. Um F-35 da OTAN tentou infiltrar-se para bombardear, mas foi detectado de longe pelo radar ultrassensível de um Su-57. Imediatamente, um míssil ar-ar de longo alcance R-37 deixou o lançador voando a uma velocidade inescapável, transformando o caça moderno numa tocha viva que mergulhou no mar. Os combates aéreos desenrolaram-se de forma feroz e vertiginosa, com centenas de aviões digladiando-se violentamente. Os Eurofighter Typhoon tornaram-se frágeis diante da ferocidade da alcateia de lobos Su-30SM. O som de aviões sendo abatidos ecoava continuamente. Cada avião da coalizão tinha as asas arrancadas pelos mísseis russos, pegava fogo intensamente e caía como folhas no outono. A supremacia da Força Aérea Russa era absoluta, fazendo com que a formação de caças da OTAN se desorganizasse e se quebrasse em grandes pedaços. Enquanto o céu ardia em chamas na superfície do mar, o combate desenrolava-se de forma não menos cruel. A frota da OTAN tentou avançar profundamente nas águas da Crimeia para atacar, mas entrou na porta da morte. O sistema de mísseis costeiros Bastion da Rússia, escondido nas falésias, abriu fogo subitamente, lançando mísseis supersônicos Onyx, que voavam rentes à superfície do mar, a Mach 3. O primeiro míssil atingiu diretamente o flanco de um destroyer britânico, perfurando a blindagem espessa e explodindo violentamente dentro do paiol de munições. O navio gigante partiu-se ao meio instantaneamente. Uma coluna de fogo subiu centenas de metros, tingindo o mar de vermelho. A explosão ensurdecedora fez a água do mar ferver. Em seguida, uma série de outros navios de guerra da França e da Alemanha foram atingidos,
e incendiaram-se violentamente. Os cruzadores pesados eram agora apenas alvos de tiro ao alvo para o poder de fogo russo. Mísseis antinavio K-35, lançados de aviões Su-34, desferiram golpes fatais sucessivos na formação inimiga em desintegração. Um navio de assalto anfíbio do ZUA foi atingido por uma bomba FAB-3000, lançada de um bombardeiro Tu-22. A explosão da bomba gigante criou uma cratera profunda na superfície do mar, afundando o navio de dezenas de milhares de toneladas num piscar de olhos. A cena no mar, naquele momento, era verdadeiramente um inferno na terra, com destroços flutuando óleo derramado, queimando em vermelho vivo numa vasta área. A frota do Mar Negro da Rússia, com suas corvetas de mísseis, também avançou bravamente para o combate, usando canhões navais de 100 mm para bombardear incessantemente os remanescentes inimigos. Os helicópteros K-52 voavam baixo sobre a água, usando mísseis para varrer as lanchas rápidas suicidas. As metralhadoras antiaéreas de 12, 7 mm nos navios de patrulha russos operavam sem descanso. O nível de danos da OTAN aumentava a cada minuto, a cada segundo. O número de aviões abatidos chegou a dezenas. Destroços de navios de guerra carbonizados jaziam espalhados por todo o mar. O sistema de comando da OTAN ficou totalmente paralisado diante do ataque avassalador da Rússia. Os canais de comunicação sofreram forte interferência, fazendo com que fosse cada um por si. A grande batalha no Mar Negro tornou-se o túmulo da ambição ocidental, prova do poder militar superior e da capacidade de proteger a soberania territorial sagrada e inviolável da Rússia. As chamas ainda ardiam intensamente nos destroços dos navios afundados, mas a bandeira tricolor da Rússia ainda tremulava orgulhosamente nos navios de guerra, afirmando a vitória gloriosa e justa depois que a poderosa frota naval foi despedaçada em alto mar e a força aérea teve as asas quebradas no céu. Pensou-se que a OTAN recuaria diante do poder destrutivo da Rússia. Mas o desespero extremo fez com que as cabeças quentes do Ocidente tomassem a decisão mais insana e imprudente. Lançaram todas as forças restantes, incluindo dezenas de brigadas de fuzileiros navais de elite e milhares de tanques e blindados pesados. Essa força estava ancorada em gigantescos navios de desembarque para realizar um ataque total à costa da Crimeia. Centenas de aerodeslizadores de desembarque LCAC e navios de transporte pesado avançaram ruidosamente para a praia como um enxame gigante de gafanhotos negros. Moviam-se sob a cobertura de espessas cortinas de fumaça de camuflagem. Acreditavam que a quantidade avassaladora de soldados e poder de fogo terrestre romperia a linha de defesa costeira da Rússia. Esperavam criar uma cabeça de ponte para avançar terra dentro. O som dos motores de milhares de veículos rugindo misturava-se com o som das ondas, criando um barulho caótico. A terra tremia violentamente sob o peso da gigantesca máquina de guerra. Os tanques Leopard 2 e Abrams mais modernos do Ocidente rodaram suas lagartas na areia. Esmagavam todos os obstáculos com a agressividade e arrogância habituais. Dezenas de milhares de fuzileiros da OTAN, armados até os dentes, invadiram a praia como uma enchente. Traziam a ilusão de que tomariam a posição num piscar de olhos. Mas eles não sabiam que estavam voluntariamente entrando numa armadilha mortal já preparada. Uma gigantesca pinça de aço esperava para esmagar tudo. O silêncio nas fortificações defensivas da Rússia desapareceu subitamente, substituído pelo rugido do Deus do Fogo. Assim que a formação de vanguarda da OTAN entrou nas coordenadas da morte, calculadas meticulosamente com antecedência, centenas de obuseiros autopropulsados M-S e Koalitsiya SV, de posições camufladas no interior, abriram fogo, simultaneamente. O céu foi rasgado pelo silvo de dezenas de milhares de projéteis de artilharia voando como meteoros em chamas. Despejaram sobre a cabeça do inimigo uma chuva de aço destruidora. A terra tremeu violentamente como num terremoto. Colunas de terra, pedras e estilhaços voaram para o céu cobrindo a luz do sol. O pior pesadelo para o exército da OTAN estava apenas começando agora. Os sistemas de lança-foguetes termobáricos Tossuma Sontsepeck apareceram. Os monstros cuspedores de fogo da Rússia estenderam seus tubos negros em direção à praia, dispararam foguetes com ogivas termobáricas.
Ao atingir o alvo, esses projéteis não apenas explodiam, mas também liberavam uma nuvem gigantesca de gás combustível. Sugava todo o oxigênio da área e criava uma temperatura de milhares de graus Celsius. Um mar de fogo imenso cobriu toda a formação de desembarque da OTAN. A praia transformou-se num forno gigante e um verdadeiro inferno na terra. Os tanques Abrams e Leopard, dois considerados invencíveis, tiveram sua blindagem de aço derretida. Transformaram-se em blocos de ferro rubro, retorcidos e inúteis. Os soldados da OTAN entraram em pânico total ao ver companheiros e equipamentos serem incinerados num instante sem rota de fuga. O calor terrível vitrificou a areia. A tinta dos veículos blindados ardia intensamente, criando colunas de fumaça negra e espessa que subiam até o céu azul. Não parou por aí. Dos bunkers e fortificações ao longo da costa, os tanques principais de batalha T-90M Proriv da Rússia apareceram subitamente como feras despertando. Com sistemas de mira modernos e poderoso poder de fogo do canhão de 125 mm, os T-90M desferiram golpes de aço perfurando todos os esforços fracos de resistência do adversário. Cada veículo de combate de infantaria Bradley e Marder da OTAN teve a torre arrancada. Explodiram como fogos de artifício em plena luz do dia. A coordenação harmoniosa entre a artilharia e as forças blindadas russas criou uma muralha de fogo impenetrável. Bloqueou todas as rotas de ataque e fuga do inimigo. Os veículos blindados de transporte de tropas da OTAN tentaram dar meia volta e fugir para o mar, mas tropeçaram nos destroços dos navios de desembarque que já haviam sido incendiados. Uma cena de congestionamento caótico e trágico sem precedentes desenrolou-se na beira da água. No céu, os bombardeiros estratégicos Tu-20 2003 voltaram mais uma vez ao campo de batalha. Traziam o presente de destruição final para os invasores obstinados. As baias de bombas abriram-se. As gigantescas bombas Fab 3000 caíram em queda livre sobre os aglomerados mais densos de tropas inimigas. O som da explosão da bomba Fab 3000 não se parecia com nenhuma outra arma. Era o rugido do apocalipse. Uma bola de fogo colossal irrompeu engolindo um batalhão inimigo inteiro num piscar de olhos. A pressão da explosão arrasou todas as fortificações temporárias. Soprou tanques de dezenas de toneladas como brinquedos de plástico. A terra foi arada e completamente deformada, criando crateras profundas como bocas de vulcão. O poder destrutivo cruel desta arma quebrou completamente a vontade de lutar dos soldados da OTAN sobreviventes. Largaram as armas e fugiram em debandada num terror absoluto. Atropelaram-se uns aos outros para encontrar uma saída, mas por toda parte havia fogo e morte. Os helicópteros de ataque K-50 e 2 Alligator e Mi-28 nanômetro da Rússia voavam rentes às copas das árvores, como a morte empunhando a foice. Usaram canhões de 30 mm e foguetes para varrer os últimos bolsões de resistência. Nenhum palmo de terra na praia da Crimeia era seguro para o inimigo. O som das metralhadoras antiaéreas de 12,7 mm e metralhadoras pesadas dos blindados BT-80 e 2A da Rússia tecia uma densa rede de fogo. Cortaram todos os esforços dos oficiais da OTAN para reagrupar as forças. A cena na praia naquele momento era verdadeiramente trágica e desoladora, a ponto de não haver palavras para descrever. Carcaças de tanques e blindados queimados jaziam por quilômetros, a fumaça subia, ocultando a visão. Os navios de desembarque caros eram agora apenas montes de sucata retorcida flutuando para a costa ou afundando lentamente no mar profundo. O som de estalos de munição explodindo misturava-se com o rugido das ondas. Tudo criou uma epopeia sobre a derrota desastrosa da coalizão ocidental. A infantaria russa, com o ímpeto da vitória, avançou simultaneamente das trincheiras. Avançaram como uma torrente levando tudo. O grito de Ura ecoou por todo o céu, abafando o som das bombas. Os bravos soldados russos com fuzis AK-12 nas mãos avançaram para tomar o campo de batalha. Limparam os últimos remanescentes do exército invasor. Não houve misericórdia para aqueles que ousaram apontar armas para a mãe Rússia. As bandeiras dos países da OTAN foram arrancadas e jogadas nas fogueiras que ardiam. Foi uma humilhação para a ambição arrogante deles. O maior desembarque do século da OTAN transformou-se na pior tragédia militar da história. Dezenas de milhares de soldados de elite e uma quantidade enorme de equipamento
foram totalmente aniquilados em apenas algumas horas de combate. A tática de ondas humanas e poder de fogo avassalador de que o Ocidente se orgulhava foi totalmente inútil. Fracassaram diante da arte militar magistral e do poder de fogo destrutivo do exército russo. Os sobreviventes sortudos subiram em lanchas rápidas e fugiram para o Mar Alto. Levaram consigo a obsessão aterrorizante da tempestade de fogo termobárica e do poder imparável do urso russo. Fugiram em humilhação vergonhosa. Deixaram para trás um campo de batalha desolado e em ruínas. Ali ficaram enterradas a honra e o orgulho de toda uma aliança militar. A Rússia fechou a pinça de aço, esmagando todas as esperanças do inimigo. A Rússia afirmou uma verdade contundente: qualquer força que ouse violar o território russo terá o fim mais trágico. A praia da Crimeia está agora repleta de carcaças de aço dos tanques ocidentais. Tornou-se um museu ao ar livre, provando a derrota total da OTAN. Esta vitória terrestre, combinada com as vitórias no ar e no mar, criou um hat-trick grandioso para o exército russo. A ambição invasora do adversário foi totalmente esmagada. O silêncio regressou gradualmente ao campo de batalha. Mas era o silêncio do vencedor. O soldado russo estava no topo da glória, olhando para as cinzas do derrotado. A fumaça da pólvora dissipou-se gradualmente, revelando o cenário desolado, mas orgulhoso, de uma fortaleza que resistiu à tempestade mais violenta. Os soldados russos estavam eretos nas torres dos tanques, com olhos ardendo de orgulho olhando para o mar. Onde a frota inimiga avançara ferozmente, restavam apenas pequenos pontos negros fugindo. A Grande Guerra Patriótica foi mais uma vez escrita com páginas heróicas pela bravura e poder incomparáveis do exército e do povo russo. O mundo ficou chocado com a escala e o desfecho desta batalha. Testemunharam uma superpotência militar ocidental ser derrotada de forma tão desastrosa que não sobrou nada. A Rússia não venceu apenas uma batalha, mas venceu uma guerra total. O status de superpotência foi afirmado de forma inegável. Os T-90 e Tossuma ainda roncavam prontos para as próximas ordens, mas o inimigo já não tinha forças para voltar. Assim que a fumaça no campo de batalha da Crimeia se dissipou, um outro terremoto explodiu bem no centro da capital Moscou. O Ministério da Defesa da Rússia organizou uma conferência de imprensa de emergência que abalou o mundo com a participação de centenas de repórteres internacionais. A atmosfera no salão era tensa e solene de tirar o fôlego, enquanto todos esperavam que a verdade fosse exposta. O representante do exército russo, com rosto firme e majestoso, subiu ao pódio. Ele divulgou provas irrefutáveis das atividades militares furtivas de 90 oficiais da OTAN na Ucrânia. As placas de identificação militar chamuscadas, mas com nomes e patentes legíveis dos oficiais britânicos, franceses, alemães e americanos, foram exibidas publicamente diante das câmeras. Ao lado, estavam discos rígidos de computadores militares, cujos dados foram recuperados com sucesso pelos especialistas em tecnologia russos. Continham uma série de planos de operação detalhados e códigos de comando de campo visando atacar o território russo. Mapas táticos carimbados como ultra-secretos da Aliança Militar Ocidental também foram expostos à luz. Tudo eram provas contundentes expondo a face hipócrita da OTAN. Eles sempre fingiram inocência para encobrir suas ambições de invasão vis. O mundo ficou atordoado diante desta verdade nua e crua. A Rússia desferiu um tapa sonoro na credibilidade do Ocidente, fazendo com que sua gigantesca máquina de propaganda se calasse completamente de vergonha. Em seguida, o representante russo fez uma declaração fria, mas afiada como uma navalha que fez o mundo inteiro estremecer. Moscou afirmou que qualquer presença de pessoal ou equipamento da OTAN em território ucraniano seria considerada alvo legítimo. A Rússia destruiria sem piedade com os ataques mais devastadores sem aviso prévio. A Rússia não aceitaria qualquer explicação sofística do adversário. O exército russo estava pronto para transformar qualquer base secreta do inimigo em terra arrasada, como fez com aquele resort. Esta mensagem contundente espalhou-se imediatamente para o Ocidente à velocidade da luz. Causou um choque psicológico sem precedentes na opinião pública internacional. O povo em Londres, Paris, Berlim e Washington ficou em choque total. Perceberam que seus governos haviam enviado secretamente seus filhos para a morte por cálculos políticos obscuros.
A verdade sobre a morte dos 90 oficiais superiores acendeu uma onda de fúria violenta nunca antes vista. A confiança do povo ocidental nos governantes desmoronou num instante. A Rússia não só venceu de forma retumbante no campo de batalha com poder militar absoluto, como Moscou também conquistou uma vitória esmagadora na frente de informação e diplomacia. A verdade e a justiça pertenciam ao grande urso russo, fazendo o inimigo curvar a cabeça em humilhação e vergonha. A notícia da morte dos 90 oficiais superiores foi a gota d'água. Fez a opinião pública nos países ocidentais explodir violentamente. O povo em Londres, Paris, Berlim e Washington saiu às ruas como uma torrente. Carregavam faixas exigindo justiça. Exigiam que o governo respondesse pela mentira descarada de tanto tempo. Mães que perderam filhos e esposas que perderam maridos choravam em dor extrema diante dos prédios do governo. Exigiam que os líderes fossem responsabilizados pela decisão imprudente. Essa decisão empurrou seus entes queridos para a morte em vão. A onda de protestos rapidamente transformou-se em tumulto político, abalando todo o bloco da OTAN. As grandes praças estavam lotadas de pessoas gritando slogans exigindo o fim imediato da intervenção na Ucrânia. Não queriam que seus filhos continuassem a servir de bucha de canhão para ambições geopolíticas sem sentido. Os governos do Reino Unido, França, Alemanha e EUA caíram numa crise grave sem precedentes. A popularidade dos governantes caiu para níveis recordes. Reuniões de gabinete de emergência ocorreram numa atmosfera de pânico e impasse total. Enquanto isso, a grande Rússia permanecia firme como uma fortaleza de justiça no meio da tempestade global. Moscou obteve uma vitória absoluta nas frentes militar e política. A operação militar especial não só esmagou o poder de fogo do inimigo, mas também quebrou a vontade de invasão da aliança militar mais poderosa do mundo. A bandeira tricolor da Rússia tremulava orgulhosamente no céu da Crimeia e no coração das pessoas que amam a paz. O mundo reconheceu o poder inabalável do urso russo. Qualquer um que tenha a ambição de ameaçar a segurança da Rússia terá um fim trágico. É a punição mais adequada para os arrogantes. A história virou a página e o status de superpotência da Rússia foi afirmado mais firmemente do que nunca. Uma nova era se abre onde a voz da Rússia é uma ordem e o poder da Rússia é uma verdade inegável.